os estudos sociais de ciência e tecnologia têm um campo bem consolidado nessa área, que são os estudos de percepção do público, né? A gente tentou mudar um pouco o enfoque e olhar para os cientistas, né? Como os cientistas percebem essa relação entre ciência e público. Então, a gente quis, na verdade, perguntar para os cientistas o que eles pensam sobre a divulgação científica, a relação deles com o público e também como eles se comunicam com o público, né? Ter essa ideia das atividades deles, quais são as motivações, quais são os problemas, as dificuldades, enfim. E aí, o que a gente fez foi aplicar um survey, né? A gente fez um questionário online nos bolsistas de produtividade do CNPq. Então, a gente teve uma parceria com o CNPq que colaborou com os dados dos pesquisadores que estão agraciados com a Bolsa de Produtividade em pesquisa. Então, a gente conseguiu aí um número significativo de respostas. A gente tem um universo aí de um pouco mais de 18 mil bolsistas e a gente conseguiu um total de 1.934 respostas. E aí a gente fez perguntas sobre quais são os hábitos culturais, qual é o padrão de acesso à informação sobre ciência e tecnologia, as opiniões sobre ciência e tecnologia, sobre divulgação científica, qual é a atividade que eles fazem, as motivações, obstáculos e também perguntas mais demográficas, né? Caracterizando o entrevistado, inclusive, com relação a valores e participação política. Aí trazendo algumas respostas como resultado, né? Com relação à atividade, por exemplo, publicar em artigo de revista não para pares, né? Revista para o grande público, participação em audiências, atividades com a escola básica, atividades em museu, produção de conteúdo em mídias digitais. Colocamos 12 tipos diferentes de atividades e aí você tem um grande grupo que não participa de nenhuma vez e aí as barras, né, de uma vez, 2 vezes, 3 vezes vão diminuindo. Quando chega na última barra, que é mais de 5 vezes, que são as pessoas muito ativas, eles sobem um pouquinho. Eu tenho um grande grupo que não faz nada, tem um grupo intermediário que tem alguma atividade e tem um outro grupo que é muito ativo. A gente vê que, de maneira geral, os cientistas apoiam uma gestão democrática da política de ciência e tecnologia, com participação da sociedade civil, e a gente também encontrou que as pessoas, em geral, dão muita importância para a divulgação científica no seu trabalho. Quando foi perguntado para eles quais são os motivos mais importantes para que eles se comuniquem com o público não especialista, pensando no trabalho deles em específico, as respostas mais preenchidas, né, têm a ver com o que a gente chama de modelo do déficit, aquele modelo que reconhece que existe um déficit de conhecimento entre a população e os cientistas e que a divulgação científica serve para aproximar o conhecimento do público do conhecimento da comunidade científica. Então, por exemplo, para diminuir a lacuna de conhecimento que há entre os cientistas e público foi a resposta mais marcada. A segunda é para que a população não acredite em fake news e teorias da conspiração, o que está muito conectado à conjuntura, ou seja, contexto pós-pandêmico, em que fake news e teoria da conspiração foi um grande tema de preocupação e interesse. Mas, assim, eu acho que o grande resultado da nossa pesquisa, né, é uma proposta de classificação dessa população. A gente identificou 3 classes. Uma classe mais favorável para os indicadores, de maneira geral, para todos eles, tanto indicadores que dizem respeito à divulgação científica, propriamente dita, quanto a indicadores que dizem respeito à gestão da política de ciência e tecnologia. Essa classe que tem maior concordância, que é mais favorável aos indicadores, de maneira geral, e apoia uma gestão democrática e participativa da ciência e tecnologia e uma divulgação científica dialógica, essa classe a gente chamou de classe democrata engajada. A classe que está no outro polo, que defende uma gestão de ciência e tecnologia conduzida por experts e é crítica à participação popular, cautelosa sobre o papel do diálogo na divulgação científica, a gente chamou de classe tecnocrata informativa. E a classe intermediária, que é uma classe que tem opiniões favoráveis a uma governança democrática, mas opiniões sobre divulgação científica se aproximam de um modelo informativo, a gente está chamando de classe democrata informativa. A gente tem uma classe democrata engajada que tem em torno de 20%, uma classe tecnocrata informativa com em torno de 26% da nossa amostra, e essa classe democrata informativa, que é a intermediária, é a maior delas, que tem 54%. E aí a gente tentou também se perguntar qual a influência de algumas variáveis nessa atribuição de classe. Com relação ao sexo, a gente encontrou que ser homem dá maior possibilidade da pessoa ser da classe tecnocrata informativa se comparada à classe democrata informativa. Com relação à idade, cada ano acrescido na idade do respondente, maior a chance da pessoa ser mais dialógica e mais engajada, e mais democrática.
Importante dizer que nos parece que esse efeito não está exatamente ligado à idade, mas mais ligado ao efeito coorte, ou seja, tem a ver com a geração que esses pesquisadores são, né? E, por último, com relação à disciplina, a gente encontrou que, principalmente as ciências exatas, as engenharias, ser dessas áreas é maior a chance da pessoa ser da classe tecnocrata informativa ou da classe democrata informativa se comparado às outras classes, né? A gente viu que tem uma relação aí entre como o cientista pensa a gestão da política em ciência e tecnologia e como o cientista pensa a divulgação científica, o modelo como a ciência deve se comunicar com o restante da sociedade. E a gente viu, inclusive, que os cientistas estão mais abertos a uma gestão democrática da ciência e tecnologia do que a mais diálogo em se comunicar com o público, algo que é interessante seguir nesse estudo.